Lucas 22, do 39 ao 46. Quem abriu aí diz um amém. Amém. Quem não abriu, fala assim, socorro. Ninguém precisa de socorro, graças a Deus. Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles e a uma pequena distância ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Porque estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem e orem para que vocês não caiam em tentação. Amém. Vamos orar? E antes de orar, olha aqui para mim. Quem está de smartphone aí, que não está usando aplicativo de Bíblia, eu peço a você agora para poder desligar o celular ou botar no vibrar, porque se aquela mensagem chegar, vai tirar a sua atenção da palavra. E você não veio aqui para zapear, você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Amém? Então eu gostaria que você, se não for usar o celular como aplicativo, com Bíblia, desligue e ligue-se no Senhor nessa noite. Senhor, então nós nos rendemos e nos prostramos aos teus pés. Tu és o nosso Deus e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Senhor, a tua voz é tudo que nós precisamos, é tudo do que nós necessitamos. Que o Senhor possa falar nesta noite aos corações aqui presentes. Que a sua voz venha, Senhor, e encontre guarida. E que essa palavra pregada nesta noite possa alcançar o coração desta igreja, dos nossos amigos, de todos que estão presentes neste lugar. Espírito Santo, és bem-vindo. És bem-vindo para nos ensinar, para nos fazer lembrar das palavras de Cristo. Então fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Então fala, Senhor, porque os teus servos ouvem a tua voz. Nos abençoe nesta noite. E que esta palavra, Senhor, possa fazer o nosso coração ser aquecido pela presença do Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos numa jornada de mensagens voltada para a oração. E na primeira mensagem, há 15 dias atrás, quando eu ministrei, nós falamos sobre vida de oração, mas na perspectiva de uma vida particular. A sua dedicação diante do Senhor para buscar a presença do Senhor. Então a individualidade agindo, a individualidade com o objetivo de encontrar a Deus em oração. Na semana passada, nós trabalhamos o mesmo tema, vida de oração, mas com a perspectiva agora da coletividade. Então não só apenas você viverá uma vida individual de oração particular, mas também, enquanto servo do Senhor, você tem a obrigação, o dever de estar junto com o irmão, em congregação, buscando a presença do Senhor. E a vida cristã, ela sempre irá girar em torno desses dois caminhos. Vida particular
e vida coletiva. Alguém que diz que serve ao Senhor precisa necessariamente viver uma vida individual e particular de oração. E sem essa vida particular de oração, dificilmente poderá se viver na coletividade. E aqueles que vivem uma vida coletiva de oração, se não viver essa vida coletiva, dificilmente também poderá viver uma vida particular. Normalmente aquelas pessoas que se rendem a Cristo e que se dão a Jesus nos primeiros passos da fé, e nós temos experiência aqui para contar nessa direção, nos nossos momentos de estudo bíblico, eles dizem assim: pastor, eu não sei orar, eu não sei dizer o que eu vou falar. E lá, Marquinhos, no nosso lugar de estudo, é ali que nós iniciamos os primeiros passos, engatinhando numa vida de oração. Então, necessariamente, temos que viver uma vida particular, uma vida entrando em nosso quarto, uma vida buscando a Deus na particularidade, mas também vivendo uma vida coletiva, vindo orar nas células, orar nas casas de paz, orar no templo com a igreja. E eu fiquei muito feliz semana passada, porque terça-feira nós tivemos uma reunião de oração maravilhosa e Deus se fez presente em nosso meio, irmãos. E eu percebia o desejo, o gosto, a alegria, o desejo das pessoas querendo e buscando a presença do Senhor. E já fiquei sabendo, é porque a pessoa que tem que dizer que houve cura aqui terça-feira, viu, irmãos? Houve cura aqui terça-feira. A pessoa que tem que se disponibilizar e testemunhar e mostrar aquilo que Deus tem feito. Hoje, nós vamos falar sobre vida de oração novamente. Porém, na perspectiva que a oração presente em tempos difíceis. Eu vou falar da oração que se faz quando tudo está indo mal. A oração, a vida de oração que temos que ter quando tudo está dando errado ou quando as coisas estão vindo sobre nós, trazendo um peso, uma agonia, uma angústia. E nós vamos olhar, irmãos, para a vida de Jesus nessa noite. Jesus estava prestes a viver um dos piores momentos da vida ministerial dele. Jesus estava caminhando para a cruz. E a Bíblia vai nos mostrar agora Jesus no Getsêmani, esse jardim, e ele buscando a presença do Pai e orando muito a presença do Senhor, a ponto da Bíblia dizer que quanto mais ele se angustiava, mais intensamente ele buscava a presença de Deus. Então nós temos que aprender a buscar a presença de Deus no meio da tribulação. Diga isso para o seu irmão: você precisa aprender a buscar a presença de Deus no meio da tribulação. Eu não sei o que você faria, mas Jesus sabia onde ele iria parar. Ele estava caminhando e o tempo dele estava próximo. E Jesus estava indo para a cruz. E naquele momento, naquela época, cruz era o pior tipo de morte que existia. Você pode aqui agora imaginar o pior tipo de morte hoje nos nossos dias? Na época em que Jesus... Deixa eu colocar um agudo, varão. Na época em que Jesus estava prestes a ir para a cruz, o Império Romano sacrificava homens na cruz. E era o pior tipo de morte que existia na época. E eu queria que vocês me acompanhassem em Lucas 22, versículo 47. Aí mesmo no texto, mas no versículo 47, que vai nos mostrar aonde Jesus ia parar. A Bíblia diz assim: enquanto ele ainda falava, apareceu uma multidão conduzida por Judas, um dos 12. Este se aproximou de Jesus para saudá-lo com um beijo. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está
traindo o Filho do Homem? Ao verem o que ia acontecer, os que estavam com Jesus lhe disseram: Senhor, atacaremos com espada. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, respondeu: Basta! E tocando na orelha do homem, ele o curou. Então Jesus disse aos chefes dos sacerdotes, aos oficiais da guarda do templo e aos líderes religiosos que tinham vindo procurá-lo: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês tenham vindo com espadas e varas? Todos os dias eu estive com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim. Mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Versículo 54. Então, prendendo-o, o levaram para a casa do sumo sacerdote. Jesus estava num jardim, no Getsemane, orando, se angustiando, porque teria que passar pelo pior tipo de morte que existia na época. E agora nós estamos observando a concretização. E estavam levando agora Jesus para ser julgado e ser levado para a cruz. E nesta noite, meu irmão, nós iremos entender que através da vida de Jesus, nós podemos viver uma vida de oração independente das situações e dos problemas que nós estamos passando. Quem aqui já passou por problemas? Quem aqui está passando por problema agora? Quantos aqui precisam de uma solução para esse problema? Eu quero te dizer que Jesus é o exemplo de homem de oração para a sua vida. Olha aqui para mim. Você precisa olhar para Jesus. Você precisa olhar para o Senhor. Jesus vai nos ensinar que em tempos difíceis nós devemos orar. Repita comigo. Jesus me ensina hoje que em tempos difíceis eu devo orar. Então, em primeiro lugar, em tempos difíceis, ore submetendo-se a Deus. Quando a coisa estiver arrochada, quando os problemas se levantarem, quando as circunstâncias disserem não para você, você precisa olhar para a vida de Jesus, porque ele foi um homem, filho de Deus, que se submeteu à vontade do Pai. E a palavra do Senhor, no versículo 41, aqui desse capítulo, diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Vou repetir, versículo 41. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Jesus sabia que ele iria parar na cruz, mas a Bíblia diz que Jesus estava diante do Pai dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice. E ele volta na sua oração e conclui: que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. O que você faria em momentos de angústia? O que você diria a Deus em momentos difíceis? O que você declararia ao Deus, Senhor dos céus e da terra e Criador de todas as coisas, quando você, e não Jesus, estivesse passando por um dos piores momentos da vida? O que você diria a Deus? A Bíblia vai nos mostrar que no meio de toda essa turbulência, olha aqui para mim, Jesus estava de joelhos orando. Jesus estava se angustiando, mas se ajoelhou e começou a orar. Eu quero dizer para vocês nessa noite que a forma como você ora não torna a oração mais eficaz ou menos eficaz. Você pode orar deitado? Sim. A oração pode ser eficaz? Sim. Você pode orar sentado? Sim. Porque você está sentado, esta oração não será eficaz? Não, ela será eficaz da mesma maneira que você orar deitado.
E se você estiver de pé e começar a buscar a presença de Deus, essa oração é eficaz? Sim, ela é eficaz. E se você estiver ajoelhado, essa oração também será eficaz? Sim, ela também será eficaz. Então eu quero te dizer que você pode orar, meu irmão, até de cabeça para baixo. Mas se você estiver falando com Deus, a oração é eficaz, meu irmão. Eu não sei você, eu já orei no chuveiro. Nós cantamos no chuveiro. Nós oramos. Porque não existe lugar ideal para se orar. Você ora. Você apenas ora. Na época de Jesus, nesse contexto, as orações que eram feitas de pé. Na maioria dos casos, no contexto de onde Jesus morava, por onde ele passava, os religiosos se colocavam de pé para serem vistos, para falar com o Pai. Não era de joelhos, muito pouco. A maioria, os estudiosos dizem e falam sobre isso. Aí em Lucas 18, 19, versículo 9, versículo 10, diz assim, você conhece esse texto? 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Como é que eles são? Ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. A Bíblia vai mostrar esse homem em pé, olhando para o alto e se vangloriando, e que você conhece a história, você conhece a parte da Bíblia, e você vai lembrar que quem desceu justificado não foi o fariseu, não foi o religioso, mas foi aquele que nem ousava olhar para o alto, mas dizia, Senhor, tem misericórdia de mim. A sua oração ela é eficaz, mas nós precisamos olhar agora para a atitude de Jesus diante de uma circunstância muito difícil. Ele se ajoelhou. E ajoelhar-se, meu irmão, tem a característica de humilhar-se, dar-se, submeter-se. É uma posição onde você se coloca inferior a outro. E Jesus, neste momento, ajoelha-se e começa a falar com o Pai. E começa a buscar a presença do Pai. E começa a dizer, Pai, se possível, passa de mim este cálice, meu irmão. Eu não sei pelo que você está passando, mas eu sei de uma coisa. O Jesus que orou e buscou a presença de Deus é o mesmo Deus, ontem, hoje, eternamente. E Ele é presente e está conosco nessa noite, irmãos. Ele nunca deixou de ser Deus. Mas basta para nós nos inclinarmos e nos submetermos a este Deus, porque Ele é Senhor das nossas vidas. Em tempos de angústia, fale com Deus. Em tempos de muralhas, de tsunamis, de dificuldades, fale com Deus. Em tempos de dificuldades horríveis, olhe para Cristo e veja que Ele que iria passar para a cruz estava ajoelhado buscando a presença do nosso Deus, irmãos. É tempo de orar. É tempo de buscar a presença de Deus. É tempo de nos achegarmos aos pés da cruz. Quando a angústia bater no seu coração, só existe um caminho para você: a cruz. Quando as dificuldades arrombarem a sua porta, só existe uma coisa que você pode fazer: orar. 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 Orar, orar, orar. Mas você lembra das distrações? Você lembra? Muita coisa tem acontecido para tirar a nossa atenção de Deus. E eu quero repetir aqui o que eu falei semana passada. Quem diria que servos do Senhor, Talua, sentaria num vaso e enquanto zapeia faz as necessidades? Quem diria que servos do Senhor, enquanto estão à mesa com a família, estão com o smartphone na mão? Quem diria que a primeira coisa que um servo do Senhor faria
seria acordar de manhã cedo, olhar a mensagem, mas não orar. A primeira coisa. Deixa eu ver as postagens. Quem diria que nós chegaremos a um ponto desse? Em tempos difíceis, meu irmão, ore submetendo-se a Deus. Mas em segundo lugar, em tempos difíceis, ore segundo a vontade de Deus. Repita comigo, eu devo orar segundo a vontade de Deus. Versículo 42, olha o que está, vai na Bíblia. Versículo 42, olha o que está escrito. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Muitas vezes nós estamos tão desesperados, estamos tão angustiados, que nós perdemos o norte e esquecemos que a nossa vontade não pode estar acima da vontade do Pai. O cristão, de maneira geral, quando se põe a orar diante do Pai, tem orado segundo sua própria vontade, segundo aquilo que ele considera que é bom para ele, segundo aquilo que ele considera que é o ideal para a vida dele, porque ele sabe que aquilo que é o certo. Mas, meu irmão, Jesus estava no Getsêmani, de joelhos, estava orando e estava lá: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Você sabe o que é isso, irmãos? Orar segundo a vontade de Deus, orar segundo o querer de Deus. E muitas vezes nós adentramos a presença do Senhor e queremos porque tem que ser do nosso jeito e da nossa maneira, porque Senhor tem que ser, porque eu sei qual é a vontade do Senhor para a minha vida, e muitas vezes nós não sabemos de nada, irmãos. E Jesus está lá: que seja feita a tua vontade, Senhor. Pastor, mas você não entende, eu estou passando por um problema terrível. Eu tenho que orar mesmo para Deus me livrar disso. E se Deus, nesse momento que você está passando por essa provação ou por uma tentação, se Ele estiver tratando a sua vida, e se Ele estiver fazendo de você alguém melhor, e se Ele estiver forjando você, e se você mesmo passando por dificuldades, por angústias, porque Jesus estava profundamente angustiado, mas Jesus, na sua agonia, estava dizendo: Pai, se possível, passe de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus nos ensina, irmãos, hoje, que em tempos difíceis, você precisa orar segundo a vontade de Deus. Vamos lá. Pai, mas aquele rapaz que eu estou gostando, Pai, tem olho verde. Pai, aquela menina é linda. Quando ela passa, rupia até o cabelinho. E você não sabe se é a vontade de Deus. Sabe por quê? Não submeteu a sua vida e sua oração a Ele. As nossas motivações, irmãos, muitas das vezes têm sido erradas. Errada. E nós nos colocamos diante de Deus como se estivéssemos certos. Em tempo de crise, em tempos difíceis, você precisa orar segundo a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque quem está no meio da tempestade não enxerga nada. Só quem enxerga é quem está fora dela.
No meio da tempestade, meu querido, vem raio, trovão, o tempo fecha, está tudo escuro, os raios vêm, o mar está revolto. E nós não enxergamos o que está acontecendo. Então, irmãos, precisamos aprender, você precisa guardar isso para a sua vida. Quando você se encontrar em tempos difíceis, lembre-se da vida de Jesus, lembre-se do que Jesus fez. Jesus se ajoelhou, orou e disse ao Pai: se possível, passe de mim, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua, Senhor. Diga assim para o seu irmão: meu irmão, você precisa orar segundo a vontade de Deus. Segundo a vontade de Deus. Às vezes, o melhor de Deus é o pior para as nossas vidas, mas é o melhor para Ele. Pensou nisso? Às vezes você está passando pela luta, como diz Lázaro, passando pela prova, dando glória a Deus, porque não é fácil não, Ronaldo. Mas se essa é a vontade de Deus, eu não estou dizendo que toda crise, irmãos, não estou falando de toda crise. Eu estou querendo dizer que a nossa oração tem que ter o objetivo de se submeter à vontade do Pai. Vocês acreditam que Deus tem o melhor para a vida de vocês? Amém. Mas vocês acreditam que o melhor de Deus pode ser o pior para a vida de vocês? Epa! Cadê o amém? Oxi! Um amém tão gostoso. Deus tem o melhor para mim, ô glória. Mas o melhor para Deus pode não ser o melhor para você. E você está lá insistindo, e ainda não orou: Senhor, que seja feita a tua vontade. Em tempos difíceis, ore para ser fortalecido. Repita comigo: em tempos difíceis. Diga assim: eu preciso orar para ser fortalecido. Versículo 43, irmãos, está de carreirinha. Está de carreirinha. Olha o que diz a Bíblia. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Enquanto Jesus, que estava angustiado, com a sua alma extremamente angustiada, estava de joelhos orando, Deus providenciou um anjo que o fortalecia. Irmãos, isso deve nos ensinar de que quando você está em oração, mesmo estando sozinho, Deus está com você e está te fortalecendo, irmão. Deus está com você, o Senhor é convosco, o Senhor está perto de você, Deus está contigo. O salmista diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele vai trazer a resposta: o meu socorro vem de Deus, que fez os céus e a terra. O nosso socorro está no Senhor. Enquanto o Filho, que era o próprio Deus, estava prostrado. Irmãos, em um texto paralelo, a Bíblia vai dizer que Jesus estava, queridos, com o rosto em terra. Jesus estava prostrado a ponto de ter colocado o rosto dele na terra e começou a clamar, começou a falar com Deus, começou a orar. Ele estava totalmente doado e colocado e submetido à vontade do Pai. Ele estava prostrado, irmão. Ele estava totalmente prostrado diante de Deus, confiando que Deus tinha o melhor, que o Pai tinha o melhor para a vida dele, mas ele sabia que o melhor era passar pela cruz. Lugar de dor, lugar de sofrimento. A Bíblia diz: apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Você já teve experiência de oração quando tudo estava dando errado e você se prostrou e você, quando levantou fortalecido? Quem já teve experiência aqui disso? Você levantou fortalecido, você levantou com a cabeça erguida, você levantou porque o seu Deus, que estava lá no seu lugar secreto, estava te recompensando, e Ele te ergueu e você levantou e você seguiu a sua vida, porque Deus, irmãos, é que nos fortalece. Diga assim: o meu Deus me fortalece. Com mais força, irmãos: o meu Deus me fortalece. Mais uma vez: o meu
Ele está conosco a todo momento. A Bíblia diz: entra no teu quarto em secreto, e em secreto busca a presença do teu Pai, e em secreto Ele te recompensará. Irmãos, isso é promessa para as nossas vidas. Enquanto você está de joelhos, buscando, dobrado, submetindo-se a Deus, o Senhor estará fortalecendo a sua vida. E só terá essa experiência de oração quem orar. Só quem orar terá essa experiência. Só quem se submeter terá essa experiência. Em quarto e último lugar, em tempos difíceis, ore ainda mais. Amém, igreja? Amém. Em tempos difíceis, ore ainda mais. Versículo 42 em diante diz assim: apareceu-lhe, 43 em diante, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Irmãos, você não pode parar no primeiro obstáculo. Oração é um exercício espiritual. E o começo de uma vida de oração, ela é dolorosa. Você começa como um novo convertido, buscar a presença de Deus, e as palavras faltam. E nada lhe vem mais à cabeça. E você fica angustiado porque você queria estar mais com Deus, mas não sabe o que dizer. Oração é um exercício que você precisa fazer todos os dias. Todos os dias. Comece com 5 minutos, depois 10 minutos, daqui a pouco 15 minutos, daqui a pouco você está orando meia hora, e quando você ora meia hora, irmãos, parece que as turbinas esquentam e você continua orando porque você está aquecido pela presença do Espírito Santo e você não quer parar mais. E Deus vem ao seu encontro e te abraça e vai te fortalecendo e vai estando contigo, e você vai tendo a sua própria experiência de oração. Em tempos difíceis, ore ainda mais. Jesus, quando estava angustiando-se por causa da situação pelo qual ele iria passar, a Bíblia diz que Jesus orou ainda mais intensamente. Quanto mais angústia, mais intensidade. Quanto mais problema, mais intensidade. Quanto mais levantes, mais intensidade. Deus quer isso de você, meu irmão. Mais intensidade, mais dependência e busca. Só que nós desistimos demais, e desistimos muito fácil. Aí nós começamos a orar porque estamos passando por um problema. Aí você olha para os problemas, não estão passando, vou parar de orar. Essa é uma lei natural. Não deu certo, vou parar. Mas Jesus, o Senhor da sua vida, aquele que te salvou, aquele que morreu na cruz, quanto mais ele se angustiava, mais intensamente ele orava. Você precisa sair do raso. Você precisa sair do raso. Você precisa ir mais fundo. Você precisa ir mais fundo. Você precisa mergulhar, se encher e se doar totalmente em oração ao Senhor. Pastor, mas o Senhor não conhece o meu problema. Eu gostaria de conhecer. Mas você não conhece, pastor. Vou te ensinar o que Jesus nos ensina. Ore ainda mais intensamente. Busque mais. Se deleite mais. Se entregue mais.
E eu quero fechar essa mensagem dizendo para vocês o seguinte: a escolha de orar em tempos difíceis é sua. É você que escolhe. Você vai decidir se você vai dar as costas ou se você vai enfrentar as situações desta vida. Olha aqui, em oração. Jesus adverte os seus discípulos para que eles orem, para não caírem em tentação. Esse alerta de Jesus, irmãos, para a vida dos discípulos é tão importante que Jesus repete isso 2 vezes. Jesus está indo ao Getsemane, os discípulos estão com ele, ele deixa os discípulos e a um tiro de pedra, a uma pequena distância, ele vai mais à frente para orar. E os discípulos deveriam estar aqui orando juntamente com ele, mas quando Jesus volta, eles estão dormindo. E isso, irmãos, vai nos mostrar a questão desse sono espiritual que muitas vezes nós deitamos e nos deleitamos. E Jesus, ele vem com esse alerta dizendo e mostrando: olha, cuidado, alerta, para que vocês não caiam em tentação, para que vocês não caiam nessa rede, nessa armadilha. Então se mantenham firmes em oração. Jesus repete 2 vezes, e se ele repete, irmãos, é porque isso é importante. Precisamos estar alerta. Diga para o seu irmão: você precisa estar alerta, meu irmão. Cuidado com as tentações, viva em oração. Vive em oração. Então, meu querido, em tempos difíceis, ore submetendo-se a Deus. Demonstre para Deus que o seu coração, olha aqui, eu falei para vocês que não importa o modo como você ora, mas o seu coração precisa estar de joelho diante de Deus, irmãos. Se você estiver de pé, mas o seu coração tem que estar de joelho. Se você estiver deitado, mas o seu coração tem que estar de joelho. Se você estiver sentado, o seu coração tem que estar de joelho, irmão. Porque se o nosso coração estiver rendido, humilhando-se diante do Senhor, Deus virá. Deus virá. Em tempos difíceis, ore segundo a vontade de Deus. Peça, fale com Deus, coloque as suas questões, mas diga: Senhor, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. O problema é que nós não queremos sofrer. Nós vivemos, irmãos, no meio de uma sociedade imediatista e cosmética. O que importa é o que está por fora. Mas nós precisamos orar segundo a vontade do Pai, segundo a vontade de Deus. Há muitas orações, irmãos, não respondidas e frustradas, porque não oraram do jeito certo, pediram mal, como diz Tiago, não oraram segundo a vontade de Deus, segundo a vontade do Pai. Você precisa aprender a orar segundo a vontade de Deus. Amém, igreja? Irmãos, isso é crucial, porque nós entramos desembestados nessa ideia de que nós temos que falar de tudo que nós queremos, temos que colocar diante de Deus. Irmãos, pode colocar, mas encerre a sua oração dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade. Em tempos difíceis, ore para ser fortalecido. Há muitas pessoas que dizem assim: pastor, eu estou fraca na fé. Eu estou fraco na fé, pastor. Você sabe o que é isso? Falta de oração. Falta de oração. Porque se você estiver conectado com Deus, Deus vai fortalecer a sua vida, irmão. Ah, eu estou fraco. Ah, o que, irmãos? Faça como Jesus. Ajoelhe-se, ajoelhe o seu coração, tenha as melhores intenções diante de Deus, seja honesto diante de Deus, submeta-se a Deus, e quando a angústia vir, ore mais intensamente, busque a presença dEle, e Deus virá, irmãos. E o Senhor
pagar a sua oração. É uma briga de braço. Os problemas da vida, as dificuldades querem vencer você. Mas você tem que intensificar, orar mais. Está orando só uma vez por dia? Ora 2. Está orando só 2 vezes por dia? Ora 3. Só está orando 3 vezes por dia e o trem está difícil? Ore 4 vezes. Além de você orar durante todo o período de maneira sem cessar. Aí você está sendo bombardeado e você se rende. O problema foi maior. Há um ditado popular que diz assim: não diga para o seu problema, não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. E nós temos, irmãos, um grande Deus. Então, quando os levantes virem, ore mais. Quando a dificuldade física, a saúde não estiver bem, ore mais. Quando os problemas familiares chegarem, ore mais. Quando as finanças, olha aqui, tiver mal das pernas, ore mais. Submeta-se mais. Quando pensar que não há solução, ore mais. A decisão é sua. O que é que você quer para a sua vida hoje? O que é que vocês querem para a vida de vocês hoje? Vão retroceder ou vão avançar? Então vamos colocar de pé.